Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Hoje nós vamos estar iniciando a carta de Paulo aos Colossenses, mas nós vamos trabalhar com a introdução. Então, propriamente dito, nós não vamos abordar os textos de Colossenses, mas nós vamos iniciar essa mensagem através de um texto que, para mim, ele é muito esclarecedor. Eu quero convidar a igreja que abra a sua Bíblia na carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. E se nessa noite nós tão somente sairmos com esta verdade, eu tenho certeza que o reino já alcançou o seu objetivo para esta noite. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, amado Deus. Pai bendito e eterno, em nome de Jesus nós estamos reunidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor amado. Tu és todo-poderoso, Tu sabes todas as coisas, e nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abre a nossa mente, Senhor amado. Planta, ó Pai bendito, em nossos corações a Tua palavra, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Abençoa-nos nesta noite com o Teu poder e com a Tua graça. Assim nós Te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Falando de Coríntios, porque levar cativo o pensamento a Cristo Jesus. Essa noite nós precisamos trabalhar essa questão. E a carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos trabalhar na introdução a respeito da carta. Vamos seguir com a seção 2 acerca da cidade de Colossos, 3 a igreja de Colossos, e se Deus permitir, no finalzinho, a carta à igreja de Colossos, tá bem? Então a ideia é trazer esses temas para esta noite. A carta de Paulo aos Colossenses, ela é como um grande tratado a respeito da pessoa de Cristo. É uma carta poderosa, é uma carta que tem uma consistência. Por isso ela é tida como uma grande carta apologética, como um tratado cristológico, por assim dizer. Ela tem uma profundidade, ela traz alicerces à doutrina cristã. Por isso ela é tão atual, e nós vamos discorrer sobre os motivos pelo qual Paulo escreve à igreja de Colossos, e nós vamos verificar o quão parecido é o que nós estamos vivendo com os dias de hoje. Porque os assuntos são muito próximos para os dias de hoje, que vai falar de uma época aonde existe uma guerra espiritual, mas também existe uma guerra filosófica, existe uma guerra de pensamentos, e isso também acontecia naquela época, né? Então nós vamos ver como ela era atacada. Na verdade, nós vamos perceber que hoje existe uma tolerância com relação ao erro, e uma intolerância ao ponto da histeria com relação à verdade. As
situações estão se invertendo. Eu poderia iniciar, eu vou iniciar fazendo um paralelo desagradável diante da nossa realidade. Esperar o quê? De uma sociedade onde nós temos no nosso representante maior, né, a pessoa mais importante, por assim dizer, da nossa sociedade, um preso, um ex-preso, uma pessoa totalmente criminosa, uma pessoa que não tem um mínimo de bom senso ou respeito com relação à primazia da família, os pilares da família. E pasmem vocês, os historiadores no futuro vão olhar para ele e vão dizer que ele foi um preso político. Vão querer colocar este homem no mesmo patamar, por exemplo, de Nelson Mandela, que ficou preso durante 27 anos. Esse sim, um ativista pela justiça contra o apartheid lá no seu país da África do Sul. Esse sim, lutou por liberdade contra a segregação racial. Mas o que nós temos na nossa sociedade não é isso. Nós temos uma pessoa totalmente deplorável. Então, o certo na nossa sociedade é motivo de chacota, e o errado é aplaudido. Nós vamos perceber que naquela época não era diferente. Existia essa deturpação a respeito do que é a verdade. Aqueles homens queriam deturpar a verdade do Cristo. Essa é a grandeza de Cristo. Essa é a supremacia da palavra de Paulo aos Colossenses. Mostrar que Cristo é o cabeça da igreja. E é interessante que esta carta, ela foi escrita praticamente junto com Efésios, ao ponto de algumas pessoas chamarem de cartas gêmeas. Então, se Paulo escreve à igreja de Colossos, dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, para Efésios, Paulo vai escrever que a igreja é o corpo de Cristo. Olha que coisa linda, que revelação maravilhosa. E nós vamos observar tudo isso, meus amados irmãos, por causa desses ataques a respeito de Cristo. Não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. Mas esperar o quê? De pessoas mortas espiritualmente, que deturpam aquilo que Cristo é na verdade, com as armas que ridicularizam a fé, com filosofias arrogantes e pervertidas. E nós precisamos estar atentos. Na verdade, essa carta é um chamamento da igreja, ou para a igreja, a se posicionar diante das realidades que têm acontecido no mundo. E é bem verdade que o mundo todo está corrompido, não é só a sociedade brasileira. Por isso, louvado seja Deus, que somente a igreja tem autoridade para bradar que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe por quê? Porque Pedro vai dizer que nós somos a nação santa do Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Então, nós vamos seguindo, dizendo com absoluta convicção que o simples nome do Cristo agita o inferno e cria grandes perturbações, grandes perseguições. Nós vamos seguir porque nós vamos entender que aquelas pessoas que se levantam contra Deus não tem outro final a não ser virar pó e cinza. Mas eu e você, nós fomos libertos e agora nós nascemos da água e do Espírito e agora nós temos vida eterna. Louvado seja Deus. A igreja, na verdade, ela vive um mundo hostil, um mundo onde todas as situações são combinadas para desacreditar aquilo que nós cremos. Para vocês terem uma ideia,
tudo conspira contra o cristianismo, e existe um termo que se fala muito, e muitas das vezes nós não tomamos a preocupação do que significa, que é o chamado sincretismo religioso. Sincretismo religioso, paralelo ao ecumenismo. Preste atenção, sincretismo é a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, quer seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. E o ecumenismo é a busca da unidade entre todas as igrejas cristãs. É um processo de entendimento que reconhece e respeita a diversidade entre as igrejas. A ideia do ecumenismo é exatamente reunir o mundo cristão na prática. Porém, o movimento compreende diversas religiões, inclusive aquela não cristã. Paulo vai combater tudo isso na igreja de Colossos. Percebam como é atual esse entendimento. O que Paulo vai escrever para a igreja de Colossos é o que nós precisamos aprender nos dias de hoje. Porque nós vamos perceber na nossa caminhada algumas situações muito próximas daquilo que nós estamos estudando, daquilo que Paulo vai falar. Nós vamos discorrer porque contra Cristo há alguém que se levanta que é o próprio Satanás. Não são somente filosofias ou ideias, mas é o próprio Satanás por trás dessas heresias, da qual nós precisamos combater. Nós vamos ver lá na frente situações, porque do Novo Testamento, 8 cartas do Novo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, 8 cartas foram escritas com o objetivo de combater heresias. Então nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses, e ela é muito atual para os dias de hoje, porque nós vamos discorrer e descobrir essas heresias, e a gente vai se familiarizar com algumas informações que nós encontramos por aí afora. Tudo bem? Então, quando nós falamos dessa questão a respeito de ter a mente de Cristo, e de entender que as nossas armas, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de toda fortaleza que se levanta contra os ensinamentos de Deus, é porque nós precisamos nos posicionar. Meus amados irmãos, hoje, quer queira, quer você não queira, nós como cristãos, nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. É como Paulo escreve em Romanos, no seu capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Ou como ele reafirma em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, e por isso eu estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, louvado seja Deus. Diante da opressão que eu e você nós temos vivido neste mundo, aonde o mundo está dizendo, esse Cristo nunca existiu, esse Cristo que vocês afirmam que existiu, ele é apenas uma pessoa histórica, esse Cristo que você diz que existiu, ele não teve um nascimento virginal, esse Cristo que você diz que acredita, ele não pode ser filho de Deus, mas nós refutamos e nós combatemos tudo aquilo que vem contra o Evangelho de Cristo, porque nós sabemos em quem nós temos crido, louvado seja Deus.
Isso é importante nós firmarmos a nossa fé e os nossos passos, porque o nosso exemplo não é para nós. Quem foi que disse que é sobre nós? É sobre a geração vindoura, louvado seja Deus. Aqueles que estão vindo depois de nós, eles serão mais fortes do que nós, eles serão mais crentes do que nós, e quem sabe nós estaremos produzindo nos filhos dos nossos filhos uma fé absoluta, a fé que os levará ao arrebatamento da igreja, louvado seja Deus. Eu não sei se é no meu dia, pode ser no dia do meu filho, pode ser no dia do filho do meu filho, mas eu preciso estabelecer na minha casa alicerces antigos que não devem ser removidos, louvado seja Deus. É disso que se trata, igreja. Por isso que nós precisamos olhar e combater toda a narrativa que vem como verdadeiro sapato de algodão. Preste atenção. A dificuldade do povo de Colossos era a respeito das questões de desacreditar da palavra de Deus. Hoje o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a respeito de uma fala que tem por início teoria. A teoria do darwinismo. Teoria de Darwin, que vai falar que é a respeito do quê? Da evolução das espécies. Eu vou ler aqui para vocês. O darwinismo é o conjunto dos estudos e teorias relativas à evolução das espécies, desenvolvidos pelo naturalista inglês Charles Darwin, de 1809 a 1882, a teoria da evolução defende que as espécies descendem de ancestrais comuns, que ao longo do tempo geológico foram sofrendo alterações. Segundo Darwin, os organismos bem mais adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. É como as areias do mar se juntarem e formarem um relógio. Vocês acham que é cabível? Vocês acham possível isso? Um monte de areia, de repente formar um relógio? Não é possível, não existe isso. Só que a sociedade não trata isso como teoria. Por quê? Teoria é apenas teoria. Está no campo das possibilidades, das hipóteses. Mas o que Deus diz lá em Gênesis 1 e 2 é fato. Está na esfera do acontecimento. E o que acontece? Pessoas com conhecimento vasto tentam conjugar uma teoria como essa ao grande evento da criação do Deus Todo-Poderoso, aonde através de uma grande explosão chega a ser bonito, mas não condiz com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, além de ser muito mais belo, é perfeito, porque tudo que Ele faz é perfeito, louvado seja Deus. Mas o mundo aí fora ensina para nós e para os nossos filhos que na grande explosão começou a acontecer as coisas. Do caos começou a acontecer as coisas perfeitas. Olhe para o teu irmão, olhe para a tua irmã, diga a ele, diga a ela, em nome de Jesus, você é perfeito, você é perfeita, porque quem nos criou foi o Pai das luzes, louvado seja Deus. Não foi o acaso, não foi uma explosão, não foi a evolução das amebas ou das bactérias, não, foi o Cristo Todo-Poderoso, quando estava com o Papai do céu, quando eles disseram que criaram o homem à sua imagem e semelhança, louvado seja Deus. É sobre esta heresia que Paulo vai falar à igreja de Colossos.
Veja quão atual é a palavra do Eterno, meus amados irmãos. Só que lá nas escolas estão ensinando que os nossos filhos devem aprender esta fantasia, este devaneio. Mas eu e você que temos a verdade e somos lavados pela palavra, nós temos responsabilidade com o Pai para ensinar o que realmente é verdadeiro e fiel, louvado seja Deus. A igreja sai vitoriosa, igreja. De modo que a igreja precisa se posicionar contra as heresias que aparecem. E aí nós vamos dar sequência, porque os ensinos do Cristo têm sido atacados ao longo dos tempos. Uns negam a sua divindade, outros negam a sua humanidade. E existem aqueles que negam a sua impecabilidade. E aí Hernandes Dias Lopes, no seu livro, vai escrever o seguinte: no início a igreja havia um pensamento sobre a matéria, de que ela era totalmente má. No início da igreja havia um pensamento. Aonde havia esse pensamento? Entre os povos helênicos, os povos gregos. Aí Roma vem, cria o seu império, com toda a liberdade de culto aos deuses. Eles absorveram esta filosofia, e os gregos tinham costume de debater assuntos, de falarem, né? Nós vamos ver lá em Atos, Paulo sendo interrogado, quem é este tagarela? Então eles gostavam de debater ideias, filosofias, e eles tinham uma concepção de que a matéria era má. Logo, a matéria sendo má, Jesus não poderia ser o Verbo encarnado, não poderia ser Deus. E se ele encarnou, então ele não era Deus. Olha que confusão. E nós vamos entender lá na frente que isso é muito sério, porque não se trata de pessoas de fora bombardeando a igreja, mas nós vamos chegar lá. Então havia esse ataque aos ensinos de Cristo. Havia também um ataque de grande violência, porque Paulo escreve para evidenciar a verdade absoluta e que ela não pode ser perdida. Porque diante dessa questão que nós lemos e falamos a respeito de Charles Darwin, existiu um outro personagem, uma outra pessoa chamado Richard Dawkins. Ele é o pai do ateísmo. Escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. E ele vem expondo essa questão da sua opinião, né, a respeito da explosão cósmica. Então, se Darwin fala da teoria da evolução, esse Dawkins, ele vai falar da possibilidade do universo ter surgido através do Big Bang. Ambas teorias que ninguém tem prova alguma de que isso um dia possa ser verdade ou possa ter acontecido. Mas nós temos a verdade escrita aqui durante todo o tempo que foi necessário. Mas eles refutam a palavra de Deus e querem colocar na nossa mente que aquilo que está escrito, ora, é fantasia. E pasmem vocês, existem alguns cristãos com grande sabedoria se deleitando, aceitando esse tipo de engodo, e faz com que a gente acaba criando dúvidas. Por quê? O camarada escreve um livro, se intitula cristão,
E quando a gente vai ver, ele está falando da teoria da evolução, da teoria do Big Bang. Esse homem aqui chamado Francis Collins, no seu livro A Linguagem de Deus, tenta fazer essa conciliação entre o cristianismo e o darwinismo. E se nós não estivermos alicerçados na palavra, a gente cria um ponto de interrogação. Se nós não entendermos que a palavra de Deus vai nos ensinar coisas absolutas, nós vamos ficar com dúvidas. Isso é preocupante, porque quantos cristãos, quantos irmãos nossos não se deixam levar? Então eu entendo porque Jesus olha e ele vai dizer duas coisas muito importantes. Primeiro ele olha para Pedro e vai falar assim: Pedro, quando te converteres, vai lá e confirma com os teus irmãos. Ou melhor ainda, quando ele vai se encontrar com Nicodemos e vai falar do quê? É necessário nascer da água e do Espírito. Sabe por quê, meus amados irmãos? Quem tem a mente de Cristo é nascido espiritual e discerne as coisas espirituais, e de ninguém é discernido, louvado seja Deus. Não se deixe enganar pelas vãs filosofias. E é disso que se trata. Nós precisamos estar firmados na palavra do Eterno, para não sermos engodados ou irmos como folhas ao vento diante dessas filosofias que contradizem a palavra que é santa, pura e verdadeira e absoluta. Preste bem atenção nesta palavra. Ela é plena, ela é absoluta. Deus é perfeito, meus amados irmãos. Então nós vamos seguindo, porque Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, verso 16, para refutar essa dúvida que as pessoas tinham, ele escreve assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, sejam dominações, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o Cristo, que as pessoas estavam com dúvidas se realmente Ele era o Deus eterno, Deus vivo, Deus todo-poderoso. E aí Paulo escreve desse jeito, para rebater esse tipo de dúvida. Isso é, como pode ele, sendo Deus, ele encarna na humanidade que a matéria é ruim? Aí Paulo escreve com essa potência. É verdade. A palavra de Deus, ela é potente, ela é dinâmica, ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela atinge aquele objetivo a qual ela foi enviada. Deus está conosco, igreja. Se nós firmarmos os nossos passos na palavra, Deus está conosco. O ataque, os ensinamentos sobre a redenção, os ataques aos ensinos do Cristo, não somente da pessoa, das pessoas de fora, mas também se infiltram como falsos mestres, verdadeiros lobos. A ideia de que o homem pode chegar a Deus pelos seus esforços, sacrifícios, méritos, esoterismos, sincretismo, sem o sacrifício expiatório, não é apenas enganosa, mas é satânica. Eu vou repetir para você, que eu tenho certeza que algumas coisinhas aí acenderam a sua mente, a sua memória. A ideia de que o homem pode chegar a Deus pelos esforços e sacrifícios, méritos, esoterismo, sincretismo, sem o sacrifício expiatório de Cristo, não é apenas enganosa. É, porque quando a gente sai aí fora, a gente vê coisas, como diriam os antigos, do arco da velha. A verdade, meus amados irmãos,
que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, com todo respeito a todas as denominações, nós temos os nossos defeitos e não são poucos, mas a igreja, a Assembleia de Deus, ainda tem como primazia a doutrina da palavra. Mas nós sabemos que tem muitos dos nossos irmãos vivendo esse engodo. Isso é triste. Isso é muito triste. Porque os ensinos da santificação têm sido atacados por várias ideias equivocadas. Porque o homem em si mesmo tem sede de conhecimento. Por isso uma mente fértil não falta ideias erradas. Por isso nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, porque não se trata de mim, mas se trata do Cristo, não é do jeito que eu interpreto a Bíblia, mas é o que ela fala a meu respeito, não é do jeito que eu quero viver os meus sentimentos e emoções, mas eu preciso me submeter a Deus, quer seja bom ou não, eu tenho certeza que lá no final, coisas melhores e maiores, Ele tem para os seus filhos, louvado seja Deus. Mas eu preciso entregar o meu pensamento a Cristo Jesus o Senhor. É mais ou menos assim. Eu posso estar errado. O que é que Jesus pode responder para mim? O que é que Jesus sentiria diante dessa situação? O que é que Jesus faria diante dessa situação? E nós bem sabemos, igreja, que o Senhor Jesus, Ele pega uma toalha, e aí Ele coloca no seu lombo, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Alguém vai dizer assim: mestre, eu deveria estar lavando os seus pés. Você me chama de mestre e está fazendo certo, porque é isso que eu sou. Mas presta atenção, se eu sou mestre, sou capaz de lavar o teu pé, então eu estou te ensinando que vocês precisam se tratarem assim. E quando vocês se tratarem assim, eles lá fora entenderão e saberão que vocês são meus discípulos. É disso que se trata, igreja. Não é do jeito que a gente quer, porque o cabeça da igreja é Cristo Jesus, o Senhor. Seguindo, nós precisamos entender por que isso é tão enfático. Por que eu preciso entender isso? Alicerçar a minha fé em Cristo Jesus, tendo Ele como cabeça e aquele que resolve os meus problemas, os meus sentimentos, porque Jeremias, o profeta, no seu capítulo 17, afirma assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. O escritor de Provérbios, capítulo 28, verso 26, quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Jesus em Marcos 7:21, porque é dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, o crime de morte. Em Eclesiastes está escrito: a mesma coisa acontece com todos, e isso é o pior de tudo, o que acontece neste mundo. O coração das pessoas está cheio de maldade e de loucura, e de repente elas morrem. Acabou. Mas nós temos a vida eterna garantida por Cristo Jesus o Senhor. O próprio Senhor Jesus vai falar a respeito do real comportamento do homem. João 4, versos 23 e 24. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, louvado seja Deus. Veja que não há opção para aqueles que foram chamados para a gloriosa luz. Nós não podemos nos deixar levar
diante das situações que o mundo oferece. Não, a nossa mente precisa estar presa em Cristo. Então cumprirá aquela mensagem. Quem conhece a mente desse Deus? E aí Paulo depois lá na frente vai dizer, mas nós temos a mente de Cristo, glória a Jesus. Vamos seguindo, porque nós vamos falar agora da cidade de Colossos. Isso é interessante, porque a cidade de Colossos era uma cidade em decadência. Era uma cidade que foi muito grande. Ela foi conhecida e tem fatos, tem registros da época de Xerxes, não é? Ou seja, mais de 400 anos antes. Mas agora ela vivia uma decadência. Colossos estava numa região do vale, e nesse vale chamado Lico, porque no meio do vale passa o rio chamado Lico, onde hoje é a Turquia. Então lá em cima tinha uma cidade chamada Hierápolis, do lado de cá do rio tinha uma outra cidade chamada Laodiceia, e depois, mais no finalzinho do rio, uma cidade chamada Colossos. E neste vale, Colossos já estava em decadência. Por que a decadência? Essas três cidades, elas cresceram. Colossos cresceu, mais antiga de que todas, porém, ela já não existe mais. A cidade de Hierápolis ainda tem lá seus restos de monumentos, a de Laodiceia também, mas o interessante é que ali era uma região de grandes terremotos. E em Hierápolis tinha as águas termais. Então era uma cidade que atraía muita gente. Era uma cidade rica, próspera. E na época de Paulo, um pouquinho depois talvez, ou antes, melhor dizendo, houve um grande terremoto. E abalou todas as três cidades. Hierápolis se reergueu por causa dessa sua condição natural, das águas termais. Laodiceia se reergueu porque era rica, mas Colossos já estava em decadência. E aí Paulo escreve exatamente para esta pequenina comunidade. Olha que interessante. O que é que isso representa para nós? Isso é muito importante, porque se eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, eu preciso entender que nos mínimos detalhes, Deus é poderoso para estar falando conosco. E se Ele usou uma cidade pequenina para fazer com que ela fosse conhecida não através das suas grandezas pessoais, mas pelo poder do Evangelho que nela foi pregada, então eu preciso entender que não importa se eu for grande ou pequeno, Deus pode me usar como eu sou, independente do lugar que eu estiver, quer seja num lugar grande de destaque ou num lugar pequeno em decadência, se eu manter a pureza da fidelidade da palavra do Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu imagino ou penso. Louvado seja Deus. Não importa o lugar, igreja, importa o nosso comportamento. Deus há de fazer no meio da sua igreja, independentemente de onde nós estivermos, quer seja num lugar grande, quer seja num lugar pequeno, quer haja destaque ou não, quer seja no anonimato ou não, o Senhor é poderoso para continuar salvando vidas. Louvado seja Deus. É disso que importa, é disso que se trata. E Paulo não se preocupou com o tamanho da cidade, apesar dele ser um grande estrategista, mas ele escreve essa carta com muita alegria. E ele entrega aos irmãos de Colossos. E uma grande obra para o crescimento do reino acontece. Antes de nós seguirmos, deixa eu fazer um adendo aqui.
que diante dessa informação, Hierápolis lá em cima, cidade com águas termais, Laodiceia no meio do caminho. Sabe como é que era a água de Laodiceia? Morna. Agora eu entendi. Agora eu estou entendendo. Por que que Deus, o Senhor Jesus, manda João escrever: se tu fosses de água quente ou de água fria, tudo bem, mas porque és morna, vomitar-te-ei da minha boca. Porque aquela igreja de Laodiceia, porque havia igreja em Hierápolis, elas tinham a distância ali de média de 10 quilômetros uma da outra, das 3 cidades. Colossos tinha 16 quilômetros, era mais afastado um pouquinho, mas as 3 cidades ali pertinho uma da outra. E ali Jesus manda João escrever para esta igreja de Laodiceia: vocês se pensam que é rica, que não tem falta de nada, mas porque pensa que é rica, mas não sabe que é pobre, cega, miserável e nua, pensa que não tem falta de nada. Mas, no entanto, essa pequena comunidade, numa cidade que já estava em decadência, não tinha mais recursos naturais para crescer, mas ela recebe o Evangelho que transforma, que salva e que liberta. Colossos era uma cidade que vivia das glórias do passado, nós já falamos sobre isso, uma cidade que era abalada por tragédias naturais, já falamos sobre isso. Vamos dar seguimento. Quando, terceiro aspecto, Colossos era uma cidade que perdeu a importância, falamos sobre isso, podemos seguir adiante. Quarto aspecto, Colossos era uma cidade povoada por uma grande colônia de judeus. Precisamos entrar nesse ponto. Por quê? Por causa desse negócio do sincretismo. A região tinha sido colonizada por judeus no século IV a.C. e, segundo os historiadores, devia ter aí umas 2.000 famílias. Aí você multiplica, né? 2.000, 4.000, podia ter ali umas 15.000 pessoas, né, descendentes dos judeus deportados da Babilônia, né, por decreto de Antíloco o Grande. Esses judeus floresceram financeiramente, cresceram em grande número e chegava à beira de 50.000 na época, né? E dali começa o legalismo. O que acontece, meus amados irmãos, para nós ganharmos tempo? A grande verdade é que essas heresias, ela não vêm de pessoas de fora da igreja, porque a menos que falte muita direção da liderança da igreja, o pastor, ele tem a habilidade para dar o tempo de espera, mas são pessoas que muitas das vezes não conseguem se desvencilhar dos costumes antigos. Vamos recordar que este povo, os judeus, eles tinham seus costumes antigos, cheios de rituais e religiosidade. Aí Jesus começa a salvar, mas junto com aqueles que são verdadeiramente salvos, vem aqueles que não conseguem ainda ter um encontro com Cristo, mas vem e começa a querer transformar as questões do cristianismo. Não, mas espera aí, lá na Bíblia diz assim, lá na Torá diz assado, mas espera aí, a gente está numa situação diferente agora, é Jesus, a gente enxergou que é Jesus. Não, eu sei, mas olha, põe isso aqui também, ó, que isso aqui vai fazer efeito, põe lá em cima da televisão. Junto com isso, nós temos uma outra turma, aqueles que antigamente adoravam vários deuses.
e adorava um Deus numa esquina ali, outro na outra esquina lá, domingo de manhã na missa ali, e de repente vem para o cristianismo, cheios de costumes. E assim aquele povo em Colossos foram formados, aquela igreja foi formada com esse tipo de pessoas, e muitas delas não se converteram na sua integridade a Cristo. Então elas começaram a colocar situações daquilo que elas tinham vivido. Por exemplo, nós vamos entender que naquela região havia uma deusa chamada Cibele, a grande deusa mãe da Ásia, e todos os nativos daquela grande região, da região ali onde hoje é a Turquia, adoravam essa deusa. Por quê? Porque o ritual dela era de alegria, era uma deusa de fertilidade. Ela recebia sacrifícios de alegria com barulhos, muitos barulhos. Então você imagina a bagunça que não era. E aí aquele povo é resgatado por Cristo, e junto vem aqueles que ainda não conseguem ter uma libertação, mas dentro da igreja começa a aparecer alguns questionamentos, por causa do quê? Que a mente ainda não foi transformada, porque ainda quer pensar como pensava lá, quando vivia no mundão. Igreja, nós agora temos a mente de Cristo, o nosso pensamento precisa seguir a Cristo, já não é mais do jeito que eu pensava, já não é mais do jeito que eu resolvia, já não era mais do jeito que eu tratava. Se antigamente eu tinha a lábia de fazer os bons negócios, darem certos para mim, a Bíblia me ensina que eu, como cristão, é melhor eu ficar no prejuízo do que transmitir prejuízo a alguém. Louvado seja Deus, porque Jesus verdadeiramente me transformou. Mas a gente sabe que assim como lá em Colossos, tinha situações parecidas, tem situações parecidas no dia de hoje, pessoas que ainda não conseguem se libertar de alguns maus hábitos, e isso fez com que aquela igreja começou a sofrer ataques de heresia, porque eles não tinham intenção de dividir a igreja, o objetivo não era esse, só que eles acreditavam que Jesus não era suficiente, eles tinham dúvidas por causa dos seus entendimentos, dos seus conhecimentos. E aí o que acontece? Aquela igreja começou a ser atacada por uma inverdade, começou a se formar alguns, eu não posso dizer profetas, porque seria um crime contra os nossos profetas dos dias de hoje, mas pessoas que se intitulavam com uma espiritualidade maior, individual e única, mais ou menos se colocando como intermediador, porque Cristo não é mais suficiente. Vocês conhecem igreja que precisa que tem lideranças com esse tipo de comportamento nos dias de hoje? Pois é, meus amados, você vê que não mudou nada. Você vê o quão importante é nós ficarmos firmes com a palavra, porque ainda hoje nós estamos vendo irmãos nossos, pessoas queridas, pessoas que a gente não conhece, mas ama, porque o Espírito Santo que está aqui, está lá também, muitas das vezes sendo enganadas, sendo envolvidas por esse tipo de situação. Então, aquela igreja, ela precisou receber de Paulo uma carta,
Lembrando aos irmãos que talvez não saibam, mas Paulo não foi fundador da igreja de Colossos. Paulo esteve 2 anos em Éfeso e ele foi preso para Roma. E em Roma ele escreve 4 cartas: Filemon, Colossos, Éfeso e uma outra que eu não tenho certeza, acho que é Timóteo, 1 Timóteo. Enfim, ele escreve essa carta para uma igreja que ele não conheceu. Interessante que logo no começo da carta aos Colossenses, Paulo se intitula como apóstolo. Alguns professores, e eu tive na minha escola dominical, meu professor, que falou sobre isso. Eu me lembro aqui hoje, lá no Tealha, e ele falando desse comportamento. Paulo começa escrevendo sua carta como apóstolo, termina a sua última carta escrevendo: eu, servo do Senhor. Olha que interessante que ele começa num patamar, termina no outro. Isso é lindo e maravilhoso para nós entendermos nos dias de hoje, que eu e você, nós somos servos de Deus, que nós não podemos permitir em pensamento sequer imaginar que isso aqui pode nos trazer grandeza. Mas Paulo, na verdade, ele não estava assim ensoberbecendo. Paulo estava dizendo que ele é apóstolo de Deus, porque ele foi chamado por Cristo. Ele não foi chamado por outra pessoa. Eu quero te dizer nesta noite, quem te chamou foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem te chamou para fazer a sua boa obra, louvado seja Deus. Foi Jesus Cristo quem te resgatou lá de um lamaçal de pecado e te trouxe para a maravilhosa luz. Ainda que você tenha ouvido palavras de alguém cheio da graça e do poder do Espírito Santo, eu quero te dizer que nesse diálogo, nessa conversa, quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, estava lá e Ele nos abraçou e nos tirou de uma escuridão mortal e nos trouxe para a sua gloriosa luz, louvado seja Deus. Então Paulo vai dizer: eu sou apóstolo de Cristo, chamado por Ele. E é verdade, porque a Bíblia vai ensinar que Paulo caminhava indo para Damasco e lá ele teve um encontro com Jesus. Então Paulo estava simplesmente colocando os pingos nos is. O que Paulo estava fazendo, igreja? Se posicionando. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, nos posicionando como pessoas que precisam se levantar como verdadeiro estandarte, como bandeira daquele que é Jeová Nissi, o Todo-Poderoso. Ele é a nossa bandeira. Nós precisamos nos levantar na nossa casa, no nosso lar, ali no nosso bairro, ali no meio da nossa família, quer alguém queira ou não, nós viemos aqui para fazer a obra de Cristo, e a obra de Cristo traz sacrifícios, mas diz a palavra do Eterno: aquele que leva boa semente, gemendo e chorando, sem dúvida alguma, voltará trazendo seus molhos consigo, louvado seja Deus. A recompensa para aqueles que se dispõem a sofrer pelo Evangelho de Cristo Jesus o Senhor. Glória a Deus, aleluias. E aí Paulo vai falando a respeito de quem fundou a igreja. Provavelmente é Epáfras, né? E nós vamos seguir nas próximas mensagens, nós vamos nos aprofundar na carta propriamente dita. Então, Paulo, ele escreve porque ele tinha um objetivo. Ele escreve a carta a Colossos porque ele havia ouvido de Epáfras a situação da igreja. Mas o que ele começa escrevendo? Elogiando a fé dos irmãos.
Isso é lindo demais, igreja. Porque é assim que é entre os irmãos. Querer bem, incentivar, estimular, como é bom nós estarmos juntos, fora do círculo, fora da igreja. Só existe um lugar melhor, que é o céu, porque lá será toda a eternidade. E é para lá que nós vamos. Então, como é bom quando nós nos encontramos, mas esse relacionamento ele precisa ser mais firme, ele precisa ser mais sincero, mais honesto, ele precisa ser mais amplo, mais pleno, palavra que o pastor Moisés gosta de usar muito, a palavra pleno, porque ela traz ali a compreensão de que é suficiente. É isso que nós precisamos viver, a plenitude do evangelho na nossa igreja. E Paulo, ele vai escrever porque ele não tinha somente a igreja para tratar, ele tinha uma pessoa muito importante, um amigo, chamado Filemon, que ele precisava resolver a questão de alguém que ele resgatou para Jesus, chamado Onésimo. Então ele escreve a carta, elogiando os crentes e a fé dos crentes de Colosso, fala para ler ela lá em Hierápolis e em Laodiceia. Mas ele também vem trazendo a orientação a respeito dessas heresias. Mas ele aproveita Tíquico para levar não somente a carta, não somente ser o portador da carta, e aquele que vai falar diante da igreja, porque Epáfras ficou preso em Roma junto com Paulo. E agora como é que faz? O pastor da igreja não pôde ir. Então Tíquico vai lá naquela região para falar, mas junto ele leva Onésimo e a carta a Filemon. Olha que coisa linda. Olha que estratégia que Paulo tem. E aí Paulo vai tratar dessas questões da igreja, elogiando os crentes da igreja. Fica firme na sua fé, meu irmão. Fica firme, Deus vai dar vitória. O que Paulo estava dizendo era isso, fica firme, a fé de vocês chegou até os meus ouvidos e eu me alegro com ela. Hoje o Espírito Santo está nos impulsionando, fica firme. Fica firme. Vamos batalhar juntos. Eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Se posicione na sua casa. Use o nome de Jesus, declare vida na sua casa, imponha a mão sobre os enfermos, declare saúde, saúde espiritual, libertação. Ore pelos seus irmãos, ore pelos seus filhos, seus netos, ore pelos seus cônjuges, mas ore em nome de Jesus, porque Ele tem poder, no simples nome de Jesus. Mas Paulo também vai alertar sobre as heresias, e não poderia ser diferente. Paulo fala da vitalidade espiritual da igreja. Quarto ponto, Paulo fala das ameaças da heresia. E aí nós vamos discorrer, porque o tempo já foi. Essa heresia a gente deu uma pincelada, mas ela é um pouco mais profunda, porque existe a questão gnóstica, aonde vai querer influenciar o comportamento da carne. Vamos seguir, porque a doutrina que estava sendo atingida, primeiro, nós falamos no início, a doutrina da criação. Se Deus é espírito e eternamente bom, não poderia ter criado a matéria essencialmente má. Essa era a mentalidade que eles tinham. Por isso que Paulo vai escrever, acho que capítulo 1, verso
16, é isso? Quem achou? Quem pode abrir Colossenses para mim, que vai ler lá em do Deus invisível? Glória a Deus. Eles estavam combatendo essa heresia de Colossos, estava combatendo a doutrina da encarnação, dizendo que se a matéria é má, Jesus não poderia de forma alguma ser o Filho de Deus. E eles criaram uma doutrina própria nesse ajuntamento de várias heresias, ou de várias doutrinas. Eles criaram uma heresia chamada heresia de Colossos, que trazia uma ideia bem esquisita. Seguinte, Deus emana, mas não é suficiente, Ele precisa emanar de novo, e vai perdendo o seu poder, sua glória, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até chegar a ser humano. De modo que o que foi criado não era pelo Cristo, mas pelos anjos. E aí vem aquela ideia que não dá nem para dizer que é maluca, é uma ideia absurda do culto aos anjos. E aí Paulo vem trazendo a sua carta com potência, não, com poder de Deus. Por isso a necessidade de nós nos aprofundarmos nos ensinos de Paulo, através desta carta aos Colossenses, porque se ele estivesse aqui hoje, olhando para algumas situações que vivemos hoje, eu tenho certeza que ele não mudaria uma vírgula, porque é exatamente a mesma situação. Nós temos visto e visto e visto repetidas vezes irmãos nossos cometendo heresias absurdas, iguais a estas que foram rebatidas por Paulo. A outra doutrina que era rebatida por essas pessoas, verdadeiros falsos mestres, verdadeiros lobos em peles de cordeiro, é a doutrina da santificação, dizendo assim: não me importo com o que você acredita, desde que você viva corretamente. Ou seja, quantas pessoas irmãos nossos, que a gente já ouviu, irmãos de outra denominação: eu não faço mal para ninguém. Mas isso não é suficiente. O que nos garante o céu é Cristo Jesus, o Senhor. Amém, igreja? Que Deus os abençoe. Que Deus continue dando vitória, graça e autoridade sobre as nossas vidas. Nós precisamos ficar firmes com Cristo. Vamos orar ao Senhor? Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Ler a palavra, orar a Deus, ter uma prática de oração e jejum. Muitas são as necessidades, e nos submetermos à palavra de Deus. Diante de tantas coisas que têm acontecido nos dias de hoje, o que realmente importa para as nossas vidas é o entendimento pleno daquilo que Deus tem para nós.
Eu quero te dizer nesta noite, Deus não nos trouxe até aqui para nos deixar órfãos. Existe um caminho ainda mais excelente a ser tratado. Eu tenho certeza de que Deus está conosco e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus e servir a casa do Senhor com muita alegria. Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela esclarece, ela nos impulsiona, ela nos liberta. Interessante que ela nos liberta de nós mesmos, porque muitas das vezes nós queremos facilitar uma jornada, na verdade nós queremos criar dificuldades, quando o Senhor já resolveu todas as coisas, quando se entregou ali na cruz do Calvário por amor de nós. Mas nós insistimos em criar dificuldades, mas o Senhor nos toma por mão forte, o Senhor nos protege, o Senhor nos ajuda, o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Muito obrigado. Pai, nós queremos nesta noite aproveitar esse espaço de tempo, entregar com alegria a nossa oferta, o nosso dízimo, e assim entregar a Ti um culto agradável, racional. Por isso, Senhor amado, nós Te agradecemos por tudo que tem feito. Obrigado pela nossa família, Senhor. Obrigado, Senhor amado, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pela Tua infinita bondade, por esta casa de oração. Pai, fica conosco, Senhor, e dá vitória à Tua igreja em nome de Jesus.